Caros amigos, mais uma vez bem-vindos. Hoje, mais uma série do mitos ou verdade, né? Isso procede ou não procede? Vamos lá. A gente tem 4 perguntas, vocês podem mandar as perguntas, tá bom? Eu creio que nos primeiros vídeos a gente vai falar muito de coisas que são totalmente fora e depois a gente vai tratando de coisas um pouco mais profundas. Antes, como sempre, agradecimento e gostaria de pedir uma gentileza. Por gentileza, ajude a divulgar os nossos vídeos para que este conhecimento atinja muito mais os músicos. Eu passo aqui esse conhecimento de forma gratuita para vocês, justamente pelo seguinte motivo: eu não tive acesso a um conhecimento deste quando eu comecei a estudar, né? Foi muito difícil, a maioria desses conceitos eu tive que formular pessoalmente, né? Por exemplo, até no meu trabalho aqui no ateliê, muitas das coisas eu observava que se faltava uma ferramenta assim logo no começo, né? Observava, porque a gente não tinha informação disponível. Nossa, eu preciso disso, daquilo, e eu meio que aqui na minha cabeça inventava as coisas, desenhava, fazia, né, mandava alguém fazer, ou eu mesmo fazia. Aí depois eu ia descobrir que existia uma ferramenta assim já muito antiga. Ou seja, por quê? Não tinha acesso. Falava, olha, até um paradoxo, eu inventei uma coisa que já existe, né? Por que que acontece isso? Porque às vezes falta conhecimento, às vezes a pessoa precisa de muito tempo para chegar a uma conclusão que a gente vai entregar aqui no vídeo. Para a pessoa, tá aqui, ó, isso funciona assim, assim, assim. E acaba sendo abreviando a nossa jornada, né, no mundo da música. E a gente pode se preocupar com coisas mais profundas e complexas, né? Então essa é a nossa ideia, nossa missão. Por isso, pedir a gentileza de vocês nos ajudarem a divulgar. Mito ou verdade? Recebi uma pergunta assim: estandarte de viola no violino aumenta a qualidade do som, a potência do instrumento? Não, não procede. Mito, tá? Não sei por que aumentaria. Na verdade, nunca vi. Eu já vi assim estandartes de medida errada, mas eu nunca vi isso, tá bom? Então é mito, tá? Quem perguntou é mito. O estandarte ele tem uma proporcionalidade ao instrumento, tá? Tudo no instrumento tem uma proporcionalidade. Existem diversas proporções, mas o instrumento ele segue muito a proporção áurea, as medidas, os cortes. Por exemplo, às vezes nós vemos um objeto, uma obra de arte, a gente olha, nossa, que agradável olhar isso, a gente não sabe nem porquê, mas no inconsciente é muito agradável, um carro bonito, uma casa bem construída, um móvel antigo, né? Já falei num outro vídeo, o ebanismo é a arte de construir móveis, aqueles móveis entalhados, e a gente não sabe por que é tão agradável, porque aquele objeto ele segue a proporção áurea, né, que é uma proporção natural que a gente encontra muitas das vezes na natureza, tá bom? Então, justamente, o instrumento tem proporções, tá bom? Então, não adianta você pôr um estandarte maior achando que vai aumentar o som. Segundo, arco de violoncelo no violino melhora? Olha, o violinista não vai conseguir fazer muito dos golpes de arco, né? Eu já vi até, se eu for ampliar essa pergunta, arcos de contrabaixo, né, no violino. Eu já vi isso, né, perdão, no violoncelo, para cavar mais som. Não, tudo bem, você tem uma crina mais larga, pode ser que num primeiro momento você cavou mais som, mas o músico vai ter que mudar toda a técnica. Olha lá como não é interessante isso. Toda a técnica do instrumento foi construído com aquele arco e uma variação pequena, né, talvez do arco barroco, embora seja grande, mas não é tão grande quanto a variação do arco de cello para um violino, né? Todos os concertos, todo o repertório, todas as peças e estudos foram pensados naquele arco de violino, as articulações, e não no arco de violoncelo. Não é necessariamente porque você tem uma crina mais larga, no caso do violoncelo, que você vai arrancar mais som, tá?
Então, por exemplo, se é assim, por que os grandes gênios, igual o Mstislav Shostakovich, não tocava com arco de contrabaixo? Né? Porque existe toda uma técnica, você pode conseguir tocar um trechinho, mas quando chegar nos spiccatos volante, técnicas complexas, não vai sair, porque a técnica dele não foi desenvolvida para o arco do contrabaixo, a técnica do violinista não foi desenvolvida para o arco de violoncelo. Os arcos, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, modelo alemão e modelo francês, têm muitas diferenças em si. Pesos, às vezes ponto de equilíbrio, quantidade de crina, a curva é diferente, a dimensão é diferente. O arco de violino, né, ele é mais comprido, o arco de viola às vezes é igual, já vi um pouco mais curto, já vi também um pouco maior. Os arcos de violoncelo são menores do que os arcos de violino e viola, e os de contrabaixo um pouco menores e mais robustos. Nós já falamos em um vídeo aqui. Então, né, não adianta você trocar o arco achando que vai cavar mais som. Tá bom? Mesma coisa, eu falo assim, vou pôr um motor de tal carro no outro carro. Tá, mas não é assim. Se você põe um motor mais potente, você tem que ter um freio mais potente. Então existe toda uma engenharia aí por trás, tá bom? Terceira, essa é muito legal. Essa pergunta eu recebi faz tempo, né? Ou seja, voltando na 2, é mito, tá? Mito que melhora você trocar o arco de um instrumento no outro. Mito. Terceira, cavalete adulterado ajuda no som? Se você não sabe o que é cavalete adulterado, parabéns, dê graças a Deus. O cavalete, nós já falamos que ele vem bruto e nós precisamos lapidá-lo para ajustarmos no instrumento. Chanfros, cortes, ângulo, espessura, altura, ângulo, nós já falamos que cada corda tem uma altura, enfim, né? Existe aí todo um trabalho no cavalete, é uma obra de arte esculpir um cavalete. E aí vem a seguinte pergunta, cavalete adulterado, o que é cavalete adulterado, né? Literalmente é o que o nome diz, você pega e faz cortes extremamente fora do padrão, às vezes cava aqui assim, deixando só a parte que as cordas apoiam, né, fazendo umas cavas. Qual o intuito disso? Que o instrumento grite, que o instrumento berre, ou faz furos na peça, ou seja, faz uma adulteração, tá? Na peça. Esse tipo de adulteração, né, não ajuda o som, é mito. Então, perguntando se isso ajuda o som, pelo contrário, atrapalha, o instrumento vai berrar, né? Existe aí uma relação entre potência e timbre, certo? Até mesmo nos automóveis, nos carros. Um carro de corrida busca potência? Busca, mas também busca controle. Então, senão ele sai voando aí, igual um foguete, tá bom? Então, cavalete adulterado é ruim, não é bom. Muitas das orquestras, na verdade todas, isso inclusive as orquestras amadoras na igreja, não pode se tocar com instrumento adulterado, tá? Isso é ponto, não pode. Você está com seu cavalete adulterado, simples assim, só faz o ajuste. Às vezes, pela falta de informação, alguém fala, a gente não conhece, acha que vai ser bom, mas não é, tá? Até o pessoal brinca assim, cavalete turbinado. Não, cavalete adulterado não tem timbre, tá? Não tem timbre. Então, mito. Recebi uma outra e última pergunta que nós vamos falar aqui, né? Corda Mi, ela afunda mais no cavalete? Excelente pergunta. Este é verdade, né? Nós falamos aí, os primeiros eram mito, e este daqui é verdade. Sim, a corda Mi, ela afunda mais. Com o passar dos anos, os fabricantes de corda foram evoluindo muito. Essas fábricas de corda, Pyramide, Pirastro, Thomastik, são fábricas muito antigas, e muitas fábricas, às vezes a gente nem conhece, são especialistas em cordas de viola da gamba, em cordas de cravo, de piano, e elas vêm estudando muito, tá? Elas vêm estudando muito para cada dia que passa melhorar mais a qualidade, tirando defeitos que às vezes nós temos na corda, né? Enfim, a corda Mi, por ser muito fina, e elas também vêm buscando conforto para o músico, às vezes as cordas ficam até mais finas. A corda Mi, por ser muito fina, a espessura dela, ela afunda sim no cavalete, às vezes até rasgando. Por isso
nós buscamos aqui no ateliê colocar algumas proteções para que a vida útil do seu cavalete ela aumente, tá bom? Existem diversas proteções que a gente pode fazer, depois eu posso entrar neste detalhe. Mas é verdade, a corda Mi pode afundar. As outras também podem afundar? Sim, as outras podem afundar. O Mstislav Shostakovich, grande violoncelista, né, ele tocando, se eu não estiver enganado, a Sinfonia Concertante do Prokofiev. Eu não lembro se foi agora do Prokofiev ou se foi o concerto para violoncelo e orquestra número 1 do Dmitri Shostakovich. Ele, se você olhar o cavalete dele, ele tem proteção nas 4 cordas, porque corda muito tensa, tocando, então isso existe sim, né? Vamos dizer que o Rostropovich está errado, né? Mas não, tem proteção nas 4 cordas, tá bom? Espero que tenham gostado. Tendo mais perguntas do Mito ou Verdade, vão colocando aqui que a gente vai respondendo, tá bem? Muito obrigado por nos acompanhar.